Fala galera, vamos a mais um vídeo da nossa playlist EAN 2020. A questão de hoje é a questão de número 27 da prova azul, então vamos a ela. Para construir uma ponte entre duas margens de um rio, foram marcados primeiramente dois pontos A e B numa mesma margem, distantes 100 metros, e um ponto C na margem oposta. Utilizando um teodolito, aparelho utilizado para medição de ângulo, descobriram-se as seguintes informações. O ângulo CAB é igual a 30 graus e ângulo ABC igual a 75 graus. Sabe-se que a ponte deverá ter o menor tamanho possível, saindo do ponto C e chegando à margem oposta. Sendo assim, é correto afirmar que o comprimento dessa ponte será igual a letra A, 20 metros, letra B, 30 metros, letra C, 40 metros, letra D, 50 metros e letra E, 60 metros. Então, pessoal, para adiantar já a resolução aqui no vídeo, eu já deixei o desenho pronto exatamente com as informações que estão aí no enunciado. Simulei um rio, fiz o triângulo, marquei os pontos A e B numa mesma margem, o ponto C na margem oposta, demarquei lá a distância de A para B, medindo 100 metros, botei o ângulo CAB valendo 30 graus, botei o ângulo CBA ou ABC valendo 75 graus e marquei em cinza a distância que a gente está querendo dessa ponte, na verdade o comprimento que a gente está querendo dessa ponte. Como ele pede o menor comprimento, pessoal, o menor comprimento vai sempre formar um ângulo de 90 graus lá com um dos lados do triângulo, tá? Então, na verdade, esse segmento em cinza é a altura do triângulo em relação ao vértice C, tá legal? A altura desse triângulo aí vai estar representando o menor comprimento dessa ponte para atravessar de uma margem para outra, partindo do vértice C. Então, essa aí é o contexto do problema. O que eu quero descobrir, como eu acabei de falar para vocês, é esse cara aqui, ó, que eu vou escrever de cinza. É o X, ó, é esse Xzinho aqui, ó, é isso aqui que eu quero descobrir. Bom, então vamos à questão, vamos resolver, vamos às contas. Se eu quero descobrir esse cara aqui, a gente tem uma informação muito bacana. A gente tem que esse ângulo aqui, ó, ele vale 30 graus. A gente tem também que esse aqui vale 75. Mas por que eu gostei mais desse aqui? Porque o ângulo de 30 graus é um ângulo notável. A gente sabe o valor de seno, cosseno e tangente dele de uma forma muito rápida. E se a gente parar para observar o que a gente está querendo, que é esse segmento aqui, ó, em cinza, ele é um cateto oposto em relação a esse ângulo de 30 graus. Repare que aqui eu tenho nessa figura três triângulos, né, digamos assim. Se eu chamar esse ponto aqui de D de dado, quais são os triângulos que tem aí nessa figura? Eu tenho os triângulos, deixa eu só engrossar aqui um pouquinho, beleza. Eu tenho os triângulos A, B, C. Eu tenho o triângulo A, C, D. E eu tenho o triângulo BCD, certo? Se eu olhar para esse cara aqui, ó, se eu olhar para esse triângulo aqui, eu estou olhando para um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo é bem legal porque a gente sabe várias coisas sobre triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, lá o seno, cosseno e tangente de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a gente conhece algumas coisas sobre triângulo retângulo. Então foi o que eu falei para vocês. Esse valor de x que eu estou querendo descobrir, ele é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Então o que seria bem legal que nós tivéssemos aí nessa questão? Seria bem legal que a gente tivesse a medida desse lado aqui, ó, ou a medida desse lado aqui. Por quê? Porque aí a gente pode fazer seno de 30, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou a gente pode fazer tangente de 30, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que quando eu marquei aqui de vermelho, eu estou falando do triângulo ACD. Então, ó, a medida que eu estou querendo é essa aqui que eu estou destacando em vermelho. Ó. E essa eu não tenho. Tá? Essa eu não tenho. Esse 100, aqui é o 100 que vai de A até B. Bom, o que a gente pode então utilizar aí de informação mais no problema? Se eu sei que aqui vale 30 graus,
aqui vale 30 graus. Eu sei que aqui vale 75 graus, eu consigo descobrir esse ângulo aqui, ó. Eu consigo descobrir esse ângulo. Paulo, por que você vai fazer isso? Eu vou começar a escrever as coisas que eu sei a respeito do problema, até eu conseguir a informação que eu preciso para poder resolver. E como é que eu faço para descobrir esse ângulo? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela vale 180 graus. Qualquer triângulo. Então, se eu somar 30, deixa eu só melhorar isso aqui. Se eu botar 30 mais 75 mais esse cara que está aqui, vou chamar ele de Y, esse carinha aqui, isso vai ter que dar 180 graus. Aqui eu vou ter, ó, 105 mais y igual a 180. Então, y é igual a 180 menos 105. Então, y é igual a 75 graus, e isso é uma coisa bem legal para a gente. Por que que isso é uma coisa bem legal para a gente? Porque se o y também vale 75 graus, olha só, eu tenho 75 graus aqui e tenho 75 graus aqui. Então esse ângulo, esse triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, então eu tenho dois lados com a mesma medida. Então, ou seja, já que esse tamanho aqui, ó, esse comprimento aqui, mede 100, automaticamente esse aqui também vai ter que medir 100. Então eu acabei de descobrir a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Se eu descobrir a hipotenusa, no caso ela vale 100, nós acabamos de fazer essa conta, vale 100. Se eu descobrir a hipotenusa, agora eu posso usar o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, 100. Qual é o valor do seno de 30 graus? É meio. Então, meio é igual a x sobre 100. Automaticamente, ó, esse 100 faz a multiplicação cruzada, né? Então, a gente vai ter 2x igual a 100 e x igual a 100 sobre 2, que dá 50. Então, nós descobrimos o valor de x da questão lá, que era o que a gente queria, que representa o menor comprimento da ponte. E 50 é a nossa opção D de dado. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Deixem mesmo, por mais que vocês queiram criticar alguma coisa, não tem problema nenhum. As críticas aqui também são bem-vindas. Tá legal? Um grande abraço a todos, sucesso e até o próximo vídeo.